Fala, cozinheiros e cozinheiras de plantão, beleza? Professor Elias chegando aí na área para mais uma aula de gastronomia. E o tema da aula de hoje são componentes aromáticos, tá? Você que não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar o link aí nesse vídeo para que você possa assistir a aula 1 e a aula 2 para que você não se perca. Então, o que é que nós vamos tratar nessa aula de hoje, nessa mini aula de hoje, tá? Nós falamos que os caldos básicos são compostos por três componentes, né? Primeiro, os componentes nutritivos, aqueles que dão nome aos caldos, né? Ossos de carne, ave, peixe e etc, né? Esses são os componentes nutritivos, aqueles que dão nome aos caldos. E, em segundo lugar, os componentes aromáticos. E como os componentes aromáticos são vários, hoje nós temos uma aula só para falar sobre componentes aromáticos. Então, se a sua dúvida é sobre componentes aromáticos, essa é a aula. Então, fique comigo, mas antes disso eu vou rodar aqui a vinheta para você, beleza? Vamos nessa! Então, pessoal, vamos falar sobre bases de cozinha na aula de hoje, em especial componentes aromáticos, tá? Para você aí que gosta de fazer caldo básico, tá? Para você que é cozinheiro ou cozinheira, ou para você que não é nem cozinheiro nem cozinheira, mas que gosta de cozinhar, gosta da arte do comer e beber, então esse vídeo é para você. O que é que eu disponibilizei aqui para você? Exatamente o segundo componente, que são os componentes aromáticos, tá? Então vamos nessa, tá? Para a gente pegar aqui os componentes aromáticos, tá? Aqueles que compõem um caldo básico. Beleza, gente? Então, logo de cara, nós temos aqui a base do sabor, tá? Aquilo que vai constituir a base dos caldos, que é chamado de mirepoix. Na cozinha clássica, quando alguém te pedir um mirepoix, ele está te pedindo exatamente cenoura, cebola e salsão, beleza? Então, o mirepoix é um conjunto de vegetais, cenoura, cebola e salsão, certo? Qual é a proporção, Elias, que eu devo colocar no meu mirepoix? Beleza. 50% dessa base é cebola, tá? 50% você vai pôr cebola. 25% vai ser cenoura e 25% vai ser salsão. Então veja o exemplo aí que eu disponibilizei para vocês. Já deixei aqui na tela um exemplo maravilhoso aqui para a gente dar uma olhada, certo? Então você tem aqui exatamente 500 gramas de mirepoix, certo? Então 250 gramas vai ser diretamente de cebola, certo? 125 gramas vai ser de salsão e 125 gramas de cenoura. Essa é a base. Qual é o tipo de corte que eu utilizo geralmente para esse mirepoix? Geralmente a gente utiliza o corte em cubos, cubos grandes, ou o famoso macedônia, tá? Então, essa é a base, gente. Seja para caldo de carne, para caldo de legumes, caldo de aves, frutos do mar, sempre vai ter o mirepoix. Se alguém, algum chefe ou cozinheiro pedir, corta para mim aí 500 gramas de mirepoix, é exatamente essa proporção que você vai seguir. 500 gramas, 50% é cebola, 25% salsão e 25% cenoura. Beleza? Então vamos para o segundo componente aromático, certo? Caneta e papel na mão, porque nós vamos chegar aqui no segundo componente aromático, que é o bouquet garni, certo? Bouquet garni, gente, é um amarrado de ervas frescas, tá? Que geralmente ele é composto por salsa, alecrim, folha de louro e tomilho. É um amarrado de ervas frescas. Por que, que a gente amarra, certo? Porque depende da intensidade que você quer dar no caldo, tá? Então, há algumas preparações que você só quer dar uma leve aromatizada, quer dar uma leve intensidade, então você deixa ele amarradinho, ele tem hora para entrar no caldo, aromatizar o seu caldo e hora para exatamente ser retirado. Por isso que ele vai estar amarrado, certo? Ele é um amarrado de ervas frescas, mas eu não quero que você engesse, fique engessado. Esse é o bouquet garni clássico, tá? Que é composto geralmente de salsa, certo? Alecrim, louro e tomilho. Mas se você está fazendo a cozinha brasileira, certo? Na cozinha brasileira, por exemplo, a gente não usa alecrim, não usa um pouquíssimo tomilho, tá? Vai usar bastante hortelã, vai usar bastante coentro. Então, utilize as ervas
que você tem na mão para aromatizar o seu caldo, certo? Se você não tem problema de intensidade, vai deixar que o bouquet garni possa ferver e se desintegrar no caldo e perfumar o caldo, beleza, não precisa se preocupar em ter que amarrar ou não amarrar, certo? Esse é um bouquet garni clássico, tá? Então, mas se você quer aromatizar e quer retirar para que ele não deixe tanto sabor intenso, é ótimo que você utilize um barbante para amarrar. Então, veja exatamente essa arte que está aqui. Ele está aqui exatamente no caldo. Veja que tem o mirepoix no caldo e tem exatamente o bouquet garni ali. Então, vamos para o segundo componente aromático, tá? Segundo componente aromático, que é o sachê de pie, beleza? Se o bouquet garni é um buquê de ervas frescas, o sachê de pie é um buquê de ingredientes em grãos, ou seja, um buquê de especiarias, de ervas secas, tá? Vai seguir a mesma primícia do bouquet garni, ou seja, ele vai estar envolto numa gaze, certo? Você vai colocar ali, certo? As especiarias em grão, certo? Ele vai ter hora para entrar no caldo, hora para sair do caldo, tá? Existem várias perguntas que os alunos sempre fazem, se pode colocar em pó. Como nós estamos fazendo um caldo básico, tá? Por exemplo, pimenta em pó, ele vai exatamente, certo? Vai exatamente deixar o caldo mais ardido, que é o que a gente não quer, já que ele é básico, a gente quer que ele tenha o aroma, mas que ele não quer que ele tenha aquela intensidade. Então, por isso que a gente vai fugir, por exemplo, das especiarias em pó, porque ela vai mudar a coloração, certo? E vai trazer uma certa nota que pode comprometer um caldo básico. Então, ele vai ter que ter as notas básicas, ele vai estar perfumado, mas não vai estar impregnado com determinada especiaria em pó, tá? Então, sempre que você for usar um sachê de pie ou for soltar os grãos na preparação, não fique engessado. Se você não tem a gaze, tá? Pode soltar os grãos, as especiarias tranquilamente. Depois é só passar por uma peneira, pelo chinois e fica tranquilo, certo? Então é importante que a gente não fique engessado por conta da técnica, mas a técnica clássica é essa, tá? Então vamos para mais um componente aromático, certo? É importante a gente seguir aí. E agora nós temos dois clássicos aqui, que é a cebola brûlée e cebola piquê, certo? Dois componentes aromáticos maravilhosos, certo? A cebola brûlée, como você está vendo aí na arte, ela exatamente é tostadinha. Que beleza, hein? Para você que gosta desse aroma, tosta ela na frigideira ou tosta na chapa, certo? E coloca na preparação para que ela possa perfumar, certo? Trazer esse perfumezinho dessa cebola bem tostadinha. E a cebola piquê, certo? É uma cebola que está espetada aí com cravo, folha de louro, certo? Que você pode colocar em carnes assadas. A gente coloca também no molho bechamel para aromatizar, certo? Você pode colocar em preparações que serão assadas, serão grelhadas, certo? É um componente aromático, certo? Então, veja que na categoria dos componentes aromáticos nós temos vários para compor o seu caldo. Então, não tem mais desculpa para você não fazer um caldo bacana, um caldo profissional. Então, primeiro, mirepoix como a base do sabor, cebola, cenoura, salsão, tá? Depois, vai colocar o seu bouquet garni, certo? E se necessário for, pode usar uma cebola piquê, pode usar uma cebola brûlée para aromatizar o seu caldo. Beleza, gente? Então, esse foi os nossos componentes aromáticos, certo? E nós vamos complementar a questão dos caldos básicos, certo? Então, fica aí comigo. Então, vou aproveitar e pedir para você fortalecer aqui o nosso canal, certo? Eu estarei colocando aqui as minhas aulas, as aulas do professor Elias, das disciplinas que a gente leciona em gastronomia, todas aqui para ficar para você, certo? Então, fortaleça aí, deixe seu like, me segue aí nas redes sociais e vamos cozinhar. E até a próxima, beleza?